Atenção, atenção. Você tem apenas 14 minutos. Olá para todos, olá para todas, eu sou Wagner Brito e essa é a primeira edição número 1 do meu mais novo podcast, o 14 Minutos. Sejam todos bem-vindos e todos bem-vindas. Mais um podcast? Sim. A vontade de criar esse podcast veio nascendo aos poucos, tá? Eu já tenho 2 podcasts, a Rádio Blá, que é sobre música, e o Você Sabe Geografia, que é sobre geografia. O próprio nome já diz, né? Que eu sou muito bom em nomes, né? Já deu para perceber isso. Mas enfim, mesmo tendo esses 2 podcasts, eu ainda assim, eu sentia vontade de falar sobre outros assuntos que não se encaixam na proposta dos outros 2 podcasts que eu já tenho, né? E essa minha vontade de gravar podcasts sobre outros assuntos já existe há um bom tempo, assim, tá? Porém, a preguiça de editar falava, e ainda até fala um pouco mais alto, tá? Porque, assim, vocês acham que é fácil e que é gostoso editar uma gravação de mais de 1 hora de áudio bruto? Não é, entendeu? Eu queria algo mais direto ao ponto, mas sem consumir muito tempo de gravação e edição, tá? E essa ideia estava aqui na minha cabeça. Tava enrolando ela, né? Ela tava ali fermentando. Bom, até que no dia 14 de março agora de 2021, aconteceu o Grammy nos Estados Unidos, e aí o produtor musical Rick Bonadio, né? Ele reclamou do uso do funk na apresentação da Cardi B, que aconteceu no Grammy. Que foi Ela estava cantando uma música dela e ela utilizou um trecho de poucos segundos de uma versão funkeada da música que ela estava cantando, que eu esqueci de pesquisar o nome. Tudo bem? Mas provavelmente você que está ouvindo isso daqui já deve ter visto, ouvido, ou lido o que foi isso daí. Mas vamos lá, o ponto. O que o Rick Bonadio escreveu no Twitter, no perfil dele. Ele escreveu o seguinte, abre aspas. Já exportamos bossa nova, já exportamos samba, rock, Tom Jobim, Jorge Benjor, até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Fecha aspas. É isso que ele tweetou, tá? No dia 14. E aí eu fiquei assim, sério, de novo isso, assim, sabe? Já não é a primeira vez que esse cara faz isso. Ele realmente quer cagar a regra sobre o que é música de boa qualidade, né? E até quando a gente vai ficar batendo nessa tecla sobre o que é a música de boa qualidade, o que é a música de qualidade, né? Mas por que eu tô falando isso, assim, né? Vamos lá. Antigamente, a legitimação de um artista, né, era pautada por uma gravadora, né? Pelo casting, né? A contratação de uma gravadora. Se a gravadora ela era grande o bastante e apostava o suficiente nesse artista ou nessa banda, né? Então a gente tinha o novo grande músico, a grande nova música, né? O artista, a banda, né? E isso independia, né? Não era independente da qualidade musical, porque para quem estava na rádio, trabalhando na rádio, né, os locutores, isso já era avaliado por quem divulgava o artista. Então, a gravadora já tinha feito a filtragem do que é bom e o locutor da rádio não precisaria passar por um outro filtro de qualidade, porque já foi, né? Tá? E aí, logo, né, dessa forma, os contratos eles eram firmados exclusivamente, né, para que essa emissora, essa estação de rádio, de acordo com a capacidade que esse artista tinha de conquistar multidões, tá?
e um pré-julgamento cujos principais pontos estavam centrados na possibilidade de faturar, de ganhar dinheiro com esse artista, tudo bem? Então, basicamente era isso. Então, pensando nisso, por tabela, né, se está tocando na rádio, é de qualidade, porque já passou por um filtro, né? Afinal, o ouvinte, né, que sintonizou aquela rádio, ele confia naquela estação de rádio, por isso que ela sintonizou nela. Se ele não confiasse no gosto, né, na qualidade musical que aquela estação de rádio tem, não tem por que sintonizar, certo? Porém, né, com o aumento do acesso à internet, depender do filtro de uma estação de rádio, de uma emissora de rádio ou da televisão, né, começou a diminuir cada vez mais, né? A divulgação de uma música passou a ser até algo mais orgânico. Ok, calma, né? Ainda existe a prática de se pagar para uma determinada música, uma determinada banda, aparecer mais vezes no Spotify, no YouTube, tocar mais nas rádios, aparecer mais nos programas de TV. Essa prática ainda existe, tá? Mas o que a gente percebe atualmente, né, é o que faz sucesso não é necessariamente, né, essa música que foi paga, mas é uma música que foi usada em um meme, por exemplo. E os memes, eles são orgânicos. A gente percebe quando um meme ele é fabricado e ele não faz tanto sucesso assim. Agora, quando o meme é orgânico, ele nasce de espontâneo ali, né? E ele utiliza alguma música, essa música costuma fazer um sucesso, tá? Então, pensando nisso, sim, as gravadoras elas acabaram perdendo o monopólio de ditar o que é bom e o que é ruim na música, né? E o comentário do Bonadil, ele deixa isso bem claro, né? Ele, como um produtor musical que está envolvido aí com as grandes gravadoras, essa galera perdeu o controle da narrativa. Eles não definem mais o que é bom e o que é ruim. Eles tentam definir, em alguns casos eles acertam, em outros casos eles erram, mas eles não têm mais o controle pleno que eles tinham antes, tá? Eu gosto de ver, por exemplo, principalmente nessa questão do funk, né? Como o funk ele vem crescendo de forma bem orgânica, né? Sociedade, né? Saindo da periferia, indo para os centros, e assim vai, né? Tem uma entrevista do Tom Zé no programa do Jô, que é muito boa, tem no YouTube e tal, em que ele comenta que aquele funk da Tati Quebra-Barraco, aquele funk chamado Atoladinha, ele fala que ele, né, até escrevi aqui, esse funk ele possui um meta-refrão microtonal e polissemiótico, e ele explica, né, tudo isso que ele fala. Mas nas histórias do disco, tem coisas muito provocantes. Onde é que está anotado aí o negócio do Atoladinho? O negócio do quê? Tô ficando atoladinho, tô ficando atoladinho. Acho que não tem isso aqui, não. É o seguinte, me dá os óculos. Não tem, mas me dá os óculos e a coisa. Vamos lá. Não. O negócio do Atoladinho é o seguinte, o Globo do Rio fez um certo escândalo, porque eu disse que o refrão da Atoladinha era uma das ondas concêntricas que a Bossa Nova tinha feito desencadear. Parece uma coisa tão diferente, tão distante, mas isso não é verdade. Então, eu fiz uma espécie de exegese para explicar o que eu tinha dito antes. Que o refrão da Atoladinha é um meta-refrão microtonal e polissemiótico. Agora ficou claro. Mas repare. Você não explicou antes? Peraí. Vocês todos, inclusive o malandro do Bira, estão aptos a entender isso perfeitamente. Não é nenhum mistério. Olha, primeiro, microtonal. A microtonalidade foi abandonada desde o século IV. Os cristãos da religião católica não oficial no Império Romano cantavam assim nas catacumbas de Roma. Esse negócio chamado canto árabe, todo mundo conhece. Você perguntou isso ao Bira porque ele era testemunho ocular? Talvez. E aí? Muito bem, o Papa Gregório I achou que isso não era conveniente politicamente para uma religião que ele queria, que ele teve essa intuição. Ele então fundou o canto gregoriano, que é fundado na escala diatônica.
dó, por favor, dó, ré, mi, fá. Essa prisão foi fundada no século IX em diante. Tá, e é uma coisa que você olharia para o funk dessa forma. Bom, se você aceitar que o funk é uma manifestação cultural legítima, sim, você vai acabar olhando ele, tentando ver ali a parte da teoria, tentando ir a mais além, né? Você pode achar o funk ruim? Claro que pode. É o seu direito. Você não precisa gostar do funk só porque está tocando mais no rádio, não precisa gostar do rock, não precisa gostar de nenhum outro estilo musical que esteja mais evidente no momento. Agora, o que você não pode e o que você não deve é querer ditar o que os outros devem ou não gostar. Tudo bem? Gosto é uma coisa altamente própria, né? É algo daquela pessoa. Tudo bem? Tá? Bom, tudo isso aqui para dizer que, assim, eu não queria fazer uma Rádio Blá inteira sobre isso. Porque eu sinto que eu já abordei tudo que precisava ser abordado. Entendeu? E a Rádio Blá, ela é um podcast cuja duração costuma ser de 1 hora. Entendeu? É um podcast que exige mais, tá? do assunto. E aí eu vi que basicamente assim, eu queria falar sobre esse assunto. Ele não se encaixa no que eu considero que tem que ser um assunto da Rádio Blá, né, que a gente faz. Então, por isso que eu acabei resolvendo criar um novo podcast, que eu resolvi chamar de 14 Minutos. Tudo bem? Aí aqui nesse podcast que vocês estão ouvindo, eu posso abordar qualquer tema além da música, né? Eu posso falar de comida, eu posso falar de gibi, eu posso falar de filmes, séries, eu posso reclamar sobre aquele genocida vagabundo que está destruindo o Brasil, está lá, né, na cadeira do presidente. Enfim, e eu posso fazer isso tudo de forma mais breve, mais direto ao ponto. Tá? Então, esse é o 14 Minutos, um podcast para que os assuntos possam ser abordados de forma mais rápida, mais breve, mais direta ao ponto, certo? E qual vai ser a periodicidade do podcast? Isso eu ainda não sei. Eu estou na dúvida se eu vou fazer semanal, se eu vou fazer quinzenal. Provavelmente vai ser semanal, né, para aproveitar o momento, mas eu não posso garantir nada, porque além do podcast tem um outro negócio chamado vida, que isso aí complica. Mas o que eu posso afirmar com certeza, que seria muito legal você que está aí ouvindo essa apresentação, esse podcast, já assinasse o feed, né? E deixasse um comentário bacana sobre o que você acha ou não dessa minha nova empreitada, que não vai ser só eu, claro, vai ter meus amigos e minhas amigas que participam da Rádio Blá também vão estar participando aqui nesse podcast. Tudo bem? Então, se você gostou, se você odiou, deixa um comentário, pode ser aqui no blog, no blablaísmo.com.br, pode ser nas redes sociais, @blablaísmo ou @vag, W-A-G, tá? Pode deixar lá. E, como eu disse lá no começo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao 14 Minutos. E eu espero contar com a presença de vocês na próxima edição. Até!